Gratidão! Bem-vindos! Que legal a gente tá aqui. Bom, hoje a gente vai falar de algo muito bacana. Eu amo a arte de receber. E se eu chegar aqui e te dar um caminho das pedras para a sua vida, baseado em todas as informações que você me dá, que você pode me dar, você receberia? E a pergunta não é sobre mim, tá, gente? A pergunta é sobre você. Porque o que a gente está realmente perguntando aqui é se alguém refletir de volta para você, totalmente, assim, com precisão, sem distorção, você pode receber? A maior parte das pessoas fala, sim, claro, um elogio, por exemplo, sabe? Mas vou te falar o que realmente acontece. Você recebe o que combina com a sua identidade do momento. Então, a pergunta é para expandir. Peraí. Sabe, se essa pergunta tá te expandindo ou o que você tá recebendo te expande, você fala, peraí, o que a pessoa tá querendo em troca? Não porque é errado, a gente pergunta isso o tempo todo, mas é porque a gente quebra o padrão que a gente tem para manter a gente seguro, sabe? E o algoritmo de você, ele vai com padrão, emoção, comportamento e reforço. E se alguém te dá um caminho das pedras, peraí, isso é novo, o seu sistema fica alerta, isso é novo, eu não sei se eu consigo lidar com o novo. E imediatamente você fica, peraí, isso não é seguro, ou é seguro? É seguro ou não é seguro? Você fica meio, será que isso é verdade? Esse elogio, por exemplo, isso é o que eu acredito? Se você sempre lidou com pressão, sei lá, ou você cresceu com pressão, sabe, numa casa que tinha muita pressão, e pressão é algo muito grande para você, sempre foi muito grande na sua vida, você vai colocar uma lente em tudo que você vê a partir dessa pressão, principalmente quando você recebe alguma coisa, qualquer coisa. Então, bem-vindos! Eu tô muito feliz que vocês estão aqui porque a gente vai falar sobre receber. Eu sei que parece tão simples assim, mas às vezes pode ser uma das, sabe, das coisas, das maiores dificuldades que você pode ter. E muitos de nós, a gente sabe como dar, e a gente dá, e a gente dá, e a gente se importa, e a gente apoia, sabe? A gente tá lá, sempre disponível, mas quando é sobre receber, sei lá, gentileza, um elogio, um feedback positivo, ou uma generosidade, sabe? Alguma coisa muda dentro da gente. A gente fica tenso, a gente desvia, sabe? A gente minimiza, ou então, talvez, a gente fica sentindo que a gente não tem, merece, a gente tem merecimento, sabe? Tem que ser provado, a gente tem que provar. Então, o que receber de fato é? Sabe? Por que eu fico tão desconfortável e e como que a gente pode começar a permitir isso, esse receber sem forçar? Perceba, sabe, como que isso chega no seu corpo quando a gente tá falando de receber. Isso não é sobre consertar a gente, sabe? A gente se consertar, mas sobre ter mais consciência do que tá acontecendo já dentro de você. Vamos começar com uma coisa simples, vamos lá. Então, o que receber de verdade significa? Receber é a habilidade de permitir que alguma coisa chegue sem você rejeitar, sem minimizar, sem rejeitar, sabe? Sem você ter que ficar se provando ou provando que você merece. Por exemplo, deixar as pessoas te ajudarem, ouvir feedbacks positivos sem você ficar meio, não, sabe? Ou receber um super elogio, assim, sem ficar com vergonha, sabe? Sabe, às vezes a gente recebe um elogio e a gente fica, não sei, viu? Permita, sabe? O cuidado, generosidade. Deixa as pessoas te apoiarem, sabe? Deixa isso chegar em você e ficar. E tem uma coisa importante aqui que eu preciso falar. Receber não é passivo, tá, gente? É uma habilidade. É uma habilidade. Precisa que você tenha consciência, esteja ciente, aberto e também, talvez, confiar. Porque para muitas pessoas, fazer tudo sozinho parece tão mais seguro do que ser visto e receber, entende?
Mas a força verdadeira não é sobre o quanto você consegue carregar, mas é sobre o quanto você permite chegar para você. Se receber é tão importante, sabe? Por que que a gente sente tanta dificuldade para receber ou até desconfortável para tantos de nós? Tem tantas razões pelas quais você tem dificuldade de receber. Alguns de nós, a gente aprendeu, por exemplo, que bem cedo que a gente tem que ser independente, que isso vai fazer a gente ser mais forte, ou, sabe, a gente tem que lidar com as coisas de uma maneira específica. Enfim, pedir por ajuda talvez te assuste ou é desconfortável, te faça até se sentir insegura, sabe? Então, receber pode também criar um tipo de dívida, sabe? Alguns de nós, sabe, a gente sente que a gente tem que pagar de volta, como se a gente estivesse devendo como um favor, assim, sabe? Tem gente que também tem dificuldades porque eles sentem que eles não merecem ajuda. Quando as coisas vêm pra nossa vida, sabe, a gente pensa, peraí, eu não mereci de verdade, eu não lutei por isso, eu não fiz, sabe, eu não me esforcei pra receber, eu realmente posso receber isso? E aí, sabe, a gente fica com tantas dúvidas porque isso cria vulnerabilidade, receber cria vulnerabilidade, deixar as pessoas te darem e aceitar receber, te coloca numa sensação, numa posição que você é vulnerável e as pessoas vão ver suas fraquezas, sabe? E aí você fala, não, tão rápido assim, sabe? Porque a gente muda o assunto, fica explicando demais, sabe? E a gente rejeita um elogio, por exemplo, você fala assim, você tá falando tudo isso, tá bom, obrigada, mas não, eu tô bem, não preciso de ajuda, não. Mesmo que você não esteja bem, sabe? Essas reações são super comuns e muito frequentemente vêm desse hábito profundo, sabe? Então, toma um momento e pensa nas suas respostas mais padrões, assim, sabe? Quando as pessoas chegam pra te dar um elogio, um feedback, uma gentileza, uma ajuda, qualquer coisa. Você dá uma parada, assim, congela, você recebe, ou você desvia. Você sente que tem que te dar de volta, sabe? Sei lá, se alguém te dá um presente, fala, também tem alguma coisa pra te dar aqui. Você se sente estranho, sabe? Ou desconfortável. Você pega seu telefone e começa a mandar mensagem, scrollar, sabe? Você fica desconfortável, você quer fazer outra coisa, sabe? Só perceba seus padrões sem se julgar, tá? Sem julgar seus padrões. Quando a gente tem dificuldade de receber, isso afeta muitos momentos da nossa vida. Então, isso pode afetar nossos relacionamentos, nosso bem-estar, o fluxo de dinheiro. Pode até refletir na maneira como a gente se conecta com a gente mesmo e com os outros, sabe? Se a gente nunca recebe, provavelmente você tá carregando demais nos seus ombros, sabe? Quantos de vocês fazem tudo sozinhos, sabe? Com certeza você tá carregando muita coisa nos seus ombros. Às vezes você se sente isolado, sabe? Mesmo quando as pessoas de fato se importam com a gente perde espaço para crescer. Às vezes alguém te dá um feedback. Lembra que a gente coloca as lentes assim? De dar sabe, se alguém tá tentando te dar alguma coisa que você não consegue receber e você fica se sentindo pressionado. Às vezes você... Sabe, às vezes você se sente... Você fica com a sensação que você tem que dar de volta muito mais. E aí você sempre dá muito, sabe? Tem muita gente que é muito boa dando. Mas geralmente a pessoa que mais doa, que mais dá, ela tem dificuldade de receber, porque elas são independentes, sabe? Elas têm força. Quem que sempre tenta ser o mais forte, sempre tenta ser forte o tempo todo, né? A gente às vezes fica nisso. Gente, isso vai criando essa exaustão, um cansaço, sabe? Tá bom, pode criar valor pra você, porque você entrega muito, mas isso não volta pra você, porque você não pode receber totalmente. E se você tem esse padrão, você sempre percebe que você sempre tá trabalhando e dando, trabalhando e dando, sabe? Sempre gerando. Ou, sabe, sempre ajudando as pessoas, mas você não assenta, sabe, o receber. De onde que isso vem, sabe? Onde que isso se formou, sabe? Como que isso reflete no seu dinheiro? Eu vou falar isso pra vocês, como que isso funciona, sabe? Em tempo real.
Isso não é, sabe, uma mentalidade, um jeito de pensar, é mais um padrão, vamos dizer assim. A maior parte de vocês sabem como dá, não é verdade? Eu sei que vocês são bons nisso, vocês estão lá, vocês ajudam, vocês se importam, vocês contribuem, sabe? Vocês sustentam o espaço. Vocês fazem tudo, sabe? Vocês sabem que vocês são assim. A pergunta é, isso não é problema, tá? Você pode continuar assim, mas você consegue receber de volta sem ter que ajustar, minimizar, ou ficar questionando, sabe? Essa é a questão, pensa sobre isso, de verdade. Porque receber não é só pegar, ou, sabe, puxar, ou vocês me devem, ou provar. Receber, deixar as coisas chegarem pra você e ficar, sabe? Deixa chegar e ficar pra você. E, gente, pra muita gente isso é a coisa mais difícil, tá? Então vamos falar dos porquês por trás. E claro que tem muitas razões individuais dos porquês por trás, mas eu quero falar pelo menos um que é muito importante. Tem um padrão chamado reforço intermitente. Reforço intermitente. Gente, e esse é um padrão condicional mais forte que existem, porque significa que as coisas não vêm de forma consistente pra você. Vem de vez em quando, sabe? Só o suficiente pra te deixar encorajado. É quase como te dar é como se a gente fosse dar um petisco pro cachorro, sabe? Juro, gente, é desse jeito. O cachorro fica super animado pra te ver, e ele fica, será que ele vai me dar um petisco ou será que vão ser só umas migalhas? Então, o seu sistema, ao invés do seu sistema aprender que as coisas podem ser boas o tempo todo, elas aprendem que talvez agora, talvez não agora, sabe? Talvez você tenha que ficar forte por mais um tempo. Talvez você tenha que tentar mais, fazer mais, ajustar mais, sabe? Isso mostra em dinheiro, quando a gente tem altos e baixos com fluxo de dinheiro. Às vezes você paga super bem, e às vezes você tem uma inconsistência no dinheiro, sabe? É como... Isso não, a coisa não vem e fica com você, sabe? Eu sei que você sabe do que eu tô falando, não tem consistência, sabe? Eu vou te dar um exemplo da minha própria vida, tá? Quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, gente, quando eu era mais jovem, o meu irmão, ele era um escoteiro. E ele tinha esse negócio de juntar, levantar doações, dinheiro, sabe? E a gente tinha um vizinho que tinha uma loja, sabe? Tipo um mercadinho. E eles falaram que a gente podia ficar lá na porta da lojinha, do mercadinho, sabe? E a gente podia vender esses tickets, sabe? É como se fossem umas rifas. Eu não tinha medo naquela época, principalmente naquela época, sabe? De falar com as pessoas. Eu amava falar com as pessoas, amava. E eu era muito boa, sabe? E todo mundo que passava por mim, eu falava, vem cá, vem comprar essa rifa pra ajudar. E meu irmão, ele ainda ficava meio assustado, mas eu era muito boa, gente, eu era muito boa. Eu realmente criava resultados, o suficiente pra ser assim... Eu tive o maior resultado entre todos os escoteiros, o meu resultado era o melhor. E a melhor parte era que eu tava esperando ter um reconhecimento dos meus pais com isso, sabe? Essa era a razão básica que eu tava fazendo tudo isso. Mas todo esse reconhecimento, os prêmios, não, o reconhecimento mesmo foi pro meu irmão, não pra mim. E conscientemente eu não pensava muito nisso naquela época, mas o meu sistema sim. E olha só o que aconteceu. Eu tava criando resultados, né? Mas eu não era a que estava recebendo os louros disso. Então, por uma perspectiva do algoritmo, eu estava criando padrão, depois uma emoção, um reforço, e estava fazendo programas, criando programas de crenças, e aí eu estava criando comportamentos. Então, o padrão era assim, eu posso criar, mas eu não posso receber de volta a partir do que eu cria. A emoção não era muito óbvia, tá, gente? Porque eu não tava com raiva. Eu não tava magoada, porque, assim, eu tava recebendo a atenção das pessoas, sabe? Que eu tava conversando e tal. Então esses eram as migalhas que eu tava recebendo, entende? Tinha algo mais sutil, sabe? Eu sabia que eu tava fazendo, que eu tava tendo resultado, mas isso não voltava pra mim. Então eu tinha orgulho, eu tava muito orgulhosa de mim mesma, mas sem receber o que eu realmente queria. E isso é importante, porque quando algo não chega de verdade pra você, o seu sistema não fecha o ciclo, entende?
Então, o que aconteceu é que eu continuei fazendo e fazendo mais, e isso é o reforço, sabe? Que a gente continua fazendo. Então, eu estava gerando resultado, eu estava tendo, né, vai vendendo bastante, mas nunca eu esperava receber totalmente os louros disso, né, os prêmios. Porque as coisas o fato de não receber sempre o reconhecimento, pra mim, virou normal, sabe? Então, isso é o reforço intermitente, sabe? Vocês podem pesquisar sobre isso, vocês vão achar bastante coisa. Então, não é sobre receber nada ou receber tudo, é só o suficiente. Como um cachorro. Quando você fica dando uns petisquinhos aqui e lá, sabe? Então, se a gente pensar, isso vai impactar no seu dinheiro, sabe? Porque você vai lá, trabalha, cria resultado, mas por debaixo disso tudo, lá no fundo, você não tá recebendo a segurança que você quer. Talvez você vai dar demais, vai trabalhar demais, vai entregar demais. Você talvez até e talvez seu dinheiro nem seja seu valor, sabe? Quantos de vocês, sei lá, abriram uma turma para dar aulas, sabe? Ou fazer um webinar, workshop, e ninguém apareceu e você fala, tá bom, vou dar desconto, vou dar bolsa. Não porque você não sabe muito ou porque você é boa, mas porque o seu sistema acredita que se você não garantir, sabe, talvez isso não vá vir até você. E para alguns de vocês pode ser até mais profundo, sabe? É o medo de receber, de pegar, sabe? De estar pegando de alguém e te manter nesse looping também. Então, às vezes, alguém te dá alguma coisa, isso vai criar um apego, sabe? Vai criar uma corrente entre vocês. Vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que vocês fechem os olhos e tomem uma respiração profunda. Mais uma respiração profunda. Solta o ar bem devagar. E eu quero que vocês pensem, sabe, no momento da sua vida que você estava criando algo, que você estava contribuindo, você estava, sabe, estava lá ajudando de alguma forma, mas você não estava de verdade, totalmente recebendo de volta, sabe? Procura um momento da sua vida que aconteceu isso e se pergunta, o que eu decidi sobre mim mesma ali, naquele momento? Perceba o seu corpo, sabe? Você fica tensa. Perceba a sua mandíbula, sabe? A atenção. Talvez você tenha decidido naquele momento, eu não sou importante, eu tenho que ficar provando o tempo todo. Ou então você criou um padrão, não, eu tenho que merecer, eu tenho que garantir, e as coisas não vêm mesmo de volta pra mim, ou até mais profundo. Se isso é verdade, então o que isso significa sobre você? Isso é quando você começa a reconhecer essas crenças, sabe? Eu não sou totalmente... Eu não tenho valor, sabe? Eu nunca sou escolhida. Eu não tenho segurança de receber. O que eu entrego, as pessoas tomam de mim, sabe? Então, olha o que a gente vai fazer. A gente não precisa mudar isso, mas a gente vai completar o padrão. A gente vai voltar para aquele pensamento originário, inicial. Vocês conseguem? Vocês conseguem visualizar? Eu adoro visualização, gente. E aí eu quero que vocês mudem uma coisa só. O seu reconhecimento, ou que você é reconhecido, sabe? Pelo que você faz, que você receba de volta. Deixa isso chegar em você e ficar no seu corpo, ficar em você. Agora fala isso internamente, sabe? Eu crio valor e eu recebo de volta. O que vem pra mim, fica comigo. Eu estou incluída no retorno do que eu crio. Traga tudo isso de volta pra sua vida agora, não agora, tá? Não é só dinheiro, tá? Você sinta oportunidades chegando pra você, sabe? E ao invés de só segurança, sabe? Deixa tudo isso que pode voltar pra você, elogios, tudo, receba totalmente. E se você sentir um pouquinho desconfortável, presta atenção no seu corpo, não esquece. Entenda que isso é um sinal de que é novo pra você e que é desconfortável, porque o seu sistema nervoso não tá familiarizado com receber, sabe? E deixar isso ficar. Mas sabe, receber tem uma outra camada, pra ser bem honesta. Eu vou te dar um outro exemplo, assim, pra te iluminar aqui sobre dinheiro.
que acontece em alguns outros momentos mais simples. Então, teve um momento, sabe, na minha vida, agora faz pouco tempo, sabe, que me falaram assim: nossa, você vive a vida dos sonhos de todas as garotas cuidando desses cavalos maravilhosos, sabe? E sabe, na superfície parecia uma graça falar isso, que lindo, né? E eu respondi de uma maneira que a maioria da gente vai falar: sim, de verdade, eu sou muito sortuda, eu tô muito feliz, eu sou muito grata por trabalhar com esses cavalos, mas eu não senti que isso ficou em mim, sabe? Não parecia real, não que não fosse bonito e real, mas sabe, eu amo o que eu criei com esses cavalos, mas porque parte de mim ainda tava checando, sabe? Eu tava buscando, escaneando e tendo certeza que tudo tava limpo nessa frase, sabe? E eu fiquei pensando, gente, tem uma coisa profunda aqui sobre receber, sabe? Uou! Receber não é só sobre que alguém te dá alguma coisa, sabe? É mais sobre o que está disponível dentro de você. A gente aprende a receber, muitos de nós aprendemos a receber com condição, então a gente recebe com cuidado, sabe? Ou talvez parcialmente. A gente recebe com filtros, entende? Pra manter a gente seguro, sabe? Não porque tem alguma coisa errada com a gente, mas porque talvez alguém tenha entendido que receber saber, a gente aprendeu que não receber deixa a gente seguro, então a gente tem esse algoritmo. Tá bom, eu vou receber, mas eu não vou deixar isso ficar totalmente comigo, sabe? E é aí que a gente pode mudar, porque realmente receber não começa com as pessoas. Começa com você, você tem que ter disponibilidade, sabe? Você tem que ter espaço dentro de você para receber. Tem esse outro exercício que eu acho que é muito importante. É algo que você pode fazer, é muito simples, tá? Mas é muito poderoso. É algo que você pode fazer, sabe? Pelos próximos dias, se você quiser. Vamos tentar, é legal. No fim do seu dia, se pergunta, sabe? Você pode tentar fazer agora. Fecha seus olhos para você sentir como que é fazer esse exercício. Então você vai se perguntar: o que eu gostaria que alguém tivesse visto em mim hoje? Pensa no seu dia inteiro hoje, sabe? O que você gostaria que alguém tivesse te dito hoje? Talvez, sei lá, sobre o esforço que você tem feito, sabe? Como que você sempre tá lá, disponível, sabe? Talvez seja alguma decisão que você fez ou o momento que você compartilhou seus sentimentos, isso foi tão lindo. E eu quero que você escreva isso, sabe? Então, talvez você queira fazer um diário, sei lá, isso pode ser legal também. Mas escreve, sabe? Aí eu quero que você responda isso pra você mesma. Então escreve tudo isso. Não uma crítica, sabe? Não é pra você se desvalorizar. É algo que alguém vê em você e que realmente ama em você, sabe? Algo gentil pra te falar, sabe? Então, e aí pensa, por que você deseja que alguém fale isso pra você? Por que você deseja que alguém tivesse falado, tivesse visto, sabe? Você merece. E você vai olhar pra você mesma e você vai falar: eu mereço tudo isso, eu mereço tudo. Você, sabe, eu dei todo o meu coração, eu me empenhei, eu vejo você merece receber, sabe? Isso é autorrecebimento. Talvez no começo é meio desconfortável fazer esse exercício, tá? Mas é tão lindo. Você não tá esperando, tentando provar, sabe? Você tá se permitindo receber de você mesmo, inclusive. Porque quando você começa a receber de você mesma, você começa a parar de ficar achando que o mundo tem que te entregar, entende? E desse lugar, você não só recebe melhor também do mundo, mas você conecta melhor, sabe? Você vive diferente. E se isso ressoa com você, você vai começar você vai perceber que você vai mudar o seu algoritmo, suas respostas, suas ações, sabe? Por isso que é legal do algoritmo de você, sabe? Que a gente começa a entender esses padrões, esses algoritmos e o que realmente está acontecendo com você. A gente tem um seminário de algoritmo vindo aí, então vai ser em 25 de abril.
A gente tem as informações aqui, se vocês quiserem saber mais, é só perguntar para as tradutoras. Mas, sabe, você consegue ver a mudança em tempo real durante o curso, sabe? E você vai entender melhor a sua missão. E se você começar, se você estiver pensando, você vai, é como se você fosse parar de ficar tentando adivinhar e você começa a entender com clareza mais, sabe? Eu vou amar ter você lá com a gente, porque você só tem que mudar o padrão, sabe? E quando você começar a perceber as coisas, você não vai mais deixar de ver, entende? E eu vou ficar super feliz de ter você lá junto com a gente sobre o algoritmo. E eu tô muito feliz que vocês estejam aqui pra gente falar de receber. Eu amo compartilhar esses conhecimentos. Eu fico tão feliz de ver nossos tradutores. Gratidão, tradutores, por estarem aqui com as suas palavras na sua língua. Sou tão grata a vocês. E tem alguma coisa que alguém quer falar, compartilhar? Não? Tá bom, ótimo, então. Então, gratidão, gente. Eu aprecio muito vocês aqui. Tô muito feliz. Muito amor pra vocês. Mas foi um ótimo dia, um ótimo encontro. Receba o meu amor. See you next time, everyone.